Soares, ó Pai, de missionários que se dispôs, ó Pai, a ir até o campo missionário, até esse povo indígena lá em Alagoas, ó Pai, cuida dessa família, dê o sustento, ó Pai, fortalece-os, ó Pai, como família, que eles consigam estar organizando seu tempo para cuidar de sua pequena filha, ó Pai, os ajuda no evangelismo desse povo, ó Pai, proteja-os, Pai, de todo o mal, Senhor. Te pedimos agora para esse momento onde vamos ouvir Tua palavra, Pai, que o Senhor possa estar usando Tua serva, Pai, e possamos aprender mais de Ti, mais sobre como ter uma vida de obediência, como Te glorificar e Te honrar, Senhor, com nossas atitudes, com nossas escolhas diárias, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Então, vou chamar a Gisele. Boa tarde. Vamos continuar os estudos, né, sobre as disciplinas que a gente tem visto até aqui, no livro de Elizabeth Elliot. E eu fiquei com o estudo da disciplina das posses, né? A gente tem estudado algumas disciplinas, como disciplina do corpo, da mente, do tempo. Vamos estudar o próximo sobre disciplina do trabalho, né? E aí eu acho que seria interessante, eu gosto sempre de fazer uma pequena recapitulação, porque tem algumas pessoas que não estão acompanhando, ou que chegaram agora, ou que pegam o estudo no meio, né? Nós estamos estudando sobre disciplina, sobre as disciplinas, e a gente tem entendido que disciplina é compromisso, né? Nós temos entendido que disciplina, mas a disciplina cristã é mais do que compromisso, né? A disciplina cristã é compromisso com Deus. E a disciplina cristã é fazer o que precisa ser feito a despeito da nossa vontade. Por isso que a disciplina cristã, ela vai na contramão do mundo, né? Na contramão do humanismo, feminismo, na contramão, né, do eu, né? O nosso eu é deixado de lado, porque é tudo sobre Deus e menos sobre a gente, né? Então, o que é que eu tenho percebido, né, ao longo de todos os livros que a gente tem estudado até aqui, dos conceitos sobre as várias disciplinas, eu tenho percebido que sempre existe uma diferença entre todos os conceitos ligados ao mundo e o mesmo conceito ligado aos cristãos. Sempre existe uma diferença, né? Porque o conceito, todos os conceitos cristãos, eles são à luz da palavra. Então, não tem como não ser diferente, né? E uma outra coisa que eu também tenho percebido, né, nesses estudos das disciplinas, é que as disciplinas, elas parecem estar conectadas entre si, né? Então, por exemplo, hoje a disciplina das posses, elas são uma boa introdução para a disciplina do trabalho, que vem depois, né? E, a princípio, a gente pensa que cada uma é uma coisa, né? Tá estanque, mas não tá, né? A disciplina do tempo, por exemplo, a gente ter visto a disciplina do tempo é imprescindível para a disciplina das posses, né? Sobre como a gente vai administrar o tempo para poder administrar nossas posses, como a gente vai administrar o trabalho, né? Em relação ao tempo que a gente tem, como a mente tem a ver com tudo isso, né? Então, assim, existe essa ligação. Vocês vão ver que eu estou aproximando, porque quem é míope, de novo, quem é míope vê de perto, assim, não vê de longe, né? E aí tem uma dificuldade. Então, eu vou ter que sempre colocar o meu papelzinho, porque se eu colocar o óculos, aí eu não vejo de perto, né? Então, aí eu queria começar esse estudo de hoje falando sobre, trazendo uma informação sobre um escritor chamado Dayton. Ele fala sobre finanças, sobre dinheiro, e ele traz uma informação que eu achei bem interessante, né? O nome dele é Dayton, é um escritor americano,
E é sempre ele falando sobre finanças à luz da palavra de Deus. E aí ele diz que existe 2.300 versículos que falam sobre bens, posses e dinheiro. E aí eu fiquei pensando como esse tema é relevante. É relevante porque é um tema muito perigoso para o ser humano, né? A gente está sempre ali naquela linha tênue, naquela linha um pouco perigosa, quando a gente se aproxima de mais ou de menos do dinheiro, né? Então, o livro de Timóteo, 1 Timóteo, quem quiser abrir, 1 Timóteo 6, 9 a 10. Enquanto vocês vão abrindo, eu vou lendo pausadamente, para a gente dar andamento. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Por quê? Por amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então, se a gente parar para pensar, note aqui que a gente está falando do amor ao dinheiro. É mais do que riquezas. Porque se a gente falar sobre riquezas, a gente pode dizer assim, alguém pode dizer assim, mas eu não tenho posses, isso nem é para mim, né? Mas na realidade a gente está falando sobre amor ao dinheiro. Independe de quantas posses você tem. Se é pouco, se é muito, todo mundo vai ser impactado pela questão do dinheiro, porque a gente precisa do dinheiro, dos bens para sobreviver, né? Querendo ou não. E de qualquer forma, né? Deus deu os bens materiais para o homem viver e também desfrutar, né? Por que não? A gente vai ver sobre isso também. E lá em Eclesiastes 5:10, diz assim: quem ama o dinheiro não se fartará dele. E aí esse vai ser um dos grandes desafios, né? Porque a gente vai ver que o dinheiro, em geral, nunca é suficiente. Se a gente parar para pensar, é uma busca sempre eterna, é sempre um cuidado do homem. A sensação que a gente tem, né, falando sobre dinheiro, sobre bens, é que é como se a gente quisesse encher um balde de água, sendo ele furado. É um poço sem fundo. É como se a gente quisesse estabelecer uma meta, mas quando chega nela, a gente já quer mais. Quando chega nela, a gente já quer mais. É como se o homem nunca tivesse satisfeito, né? E a sociedade caminha desse jeito, né? A gente tem um iPhone tal, e de repente sai um mais novo, mas faz a mesma coisa que o da gente faz, mas é porque ele tem uma coisinha a mais. De repente ele tem mais cores e etc. E aí todo mundo começa a querer, e aí depois sai o outro, e nunca para. E isso necessita de dinheiro, e isso é bens, né? E isso é uma busca, né, incessante. E aí, Elizabeth Elliot, ela vai iniciar o capítulo. Com a história de um casal de missionários na China, em que esse casal de missionários é roubado e eles perdem absolutamente tudo. E aí ela diz que enquanto a esposa chorava, o marido dizia, mas querida, são apenas coisas, né? Como se dissesse, não é saúde, não são pessoas, são coisas, elas são, como se dissesse, elas são substituíveis, né? Às vezes a impressão que dá, mas eu acho que é só impressão, é que a gente, né, nós mulheres somos um pouco mais, né, cuidadosas, vamos dizer assim, para não dizer apegadas às coisas de casa, aos bens, né? Não é à toa que mulher tem essa forma de gostar de roupa, de maquiagem e por aí vai, né? Enfim, lá adiante, ela traz uma afirmação que mais adiante a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Ela diz assim que gosta de coisas materiais, né? Interessante ela fazer essa afirmação, né? Ela é uma missionária, a gente também vai falar sobre isso, né?
sobre que isso às vezes são estigmas, né? São preconceitos colocados, né? Essa dicotomia entre as coisas materiais e as coisas espirituais. E aí, mais adiante ainda, ela vai falar sobre as condições que ela vivia no campo missionário. A autora, né, Elizabeth Elliot. E ela vai dizer que naquele momento, naquelas circunstâncias, parecia tudo muito confortável para ela, né? As parecia coisas assim, se ela descrevesse, muito primitivas, assim, até precárias, mas para ela parecia confortável. Quando ela voltou para o país dela de origem, ela soube dar um valor muito grande a, por exemplo, coisas que ela começou a chamar de luxo extravagante, né? Uma água quente, um banho com água quente. Na verdade, assim, aqui é interessante um banho com água quente, mas na Inglaterra, né, uma temperatura muito baixa, né? Só quem sabe disso, né, Julie? Quem viveu temperaturas muito baixas sabe quanto é importante um banho com água quente. Não é que ela não tinha esse banho lá, mas é que ela tinha que esquentar, não era fácil esquentar, era colocar a água em um recipiente para que ele pudesse cair, enfim. Então ela chama de luxo extravagante um banho de água quente, um banheiro com azulejo, uma pia com torneira, coisas que para a gente é tão trivial, a gente nem olha, a gente nem pensa sobre isso, né, no dia a dia. E aí, pensando sobre isso, né, a partir dessa breve introdução, a gente começa a tirar algumas reflexões, né, dessa pequena introdução. Então, a primeira é assim, a gente se pergunta, né, e vale a pena cada um se perguntar, como é que a gente reagiria se a gente perdesse tudo? A gente nunca pensa sobre isso não passa pela cabeça da gente, parece que as coisas são tão certas, né, mas às vezes, de uma hora para outra, as coisas, né, mudam e Deus tem um propósito em tudo, né, eu me lembro agora do pessoal do Rio Grande do Sul, né, que de uma hora para outra perdeu tudo, né, e quando eu digo perder tudo é perder documento, foto, casa, roupa, é se ver perdido no mundo, né? Isso não é uma coisa fácil, né? Tendo em vista que às vezes se passa muito tempo para construir muita coisa e muitos da família da gente depende daquilo que se construiu, né? Então, a gente sempre acha que isso não é possível, mas a gente precisa pensar como é que a gente reagiria. Será que a gente ficaria chorando, né, como a missionária, embora eu acredito piamente que ela não ficou só chorando, né? E aí eu me lembrei do rei Davi, né, que na época não era rei, né, quando ele voltou, né, vamos dizer, de uma tarefa militar, né, onde ele ia tentar se juntar aos filisteus contra Saul, que estava perseguindo ele. Quando ele voltou, né, e não deu certo essa empreitada, quando ele voltou para Ziclag, era onde ele estava, né, ele encontrou a cidade completamente dizimada, queimada, destruída, né, pior se brincar, né, ou igual ao povo do Rio Grande do Sul, né? Porque ele não só encontrou tudo queimado e dizimado, mas as mulheres e as crianças foram levadas cativas. E aí a Bíblia diz que ele, né, e os seus homens que estavam com ele choraram muito. Choraram tanto que eles não tinham, a Bíblia diz que eles não tinham mais lágrimas para chorar, né? E aí a Bíblia fala sobre um versículo que é um dos meus preferidos, né? A Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor. E isso pode ser uma grande inspiração para todos nós em tempos de crise, né? Às vezes vai tudo bem, de repente o marido ou a mulher, que é arrimo de família, perde o emprego, né? Às vezes nós somos roubados numa coisa fundamental, um carro, né, para ir e vir. Como é que a gente
né, reage a tudo isso, né? Davi não olhou só para esse plano, né? Ele olhou para o alto. Quando ele olha para o alto, ele se reanima e ele segue em frente, né? E ele tem, então, a direção. Uma outra reflexão que a gente também tira é que aquela frase que eu citei aqui, né? A afirmação dela de que ela gosta das coisas materiais, né? E aí a gente percebe que não há problema em gostar das coisas materiais. Não aqui, mas assim, normalmente a gente vai perceber que não há problema nisso, né? O problema está em colocar o nosso coração nessas coisas. Porque quando a gente coloca o nosso coração nessas coisas, é que aí as coisas desandam, né? Ela vai falar, como eu tinha citado há pouco tempo, sobre esse dualismo, né, que se criou, que é um problema, né, entre os cristãos, principalmente, entre essa dicotomia entre as coisas materiais e as coisas espirituais, né? Como se quem tem muitas posses não fosse tão espiritual assim, né? Tivesse que abrir mão disso para não parecer ser tão apegado. E o outro lado também, né? Quem não tem posses, aí vem a teologia da prosperidade, então não é tão abençoado assim, porque não é próspero, então não é tão abençoado assim. Então você vai ver que se criam algumas heresias, alguns estigmas que terminam prejudicando o povo e inclusive o evangelho. Aí eu dei uma olhada na revista Ultimato, eu estava pesquisando e tem um dado eu acho que é a Associação Missionária Transcultural Brasileira, e diz que entre os 8 segmentos menos evangelizados do Brasil, 7 são socioculturais e um é socioeconômico, né? Socioculturais entre os surdos, indígenas, etc. Mas o socioeconômico está o grupo dos mais ricos dos ricos, não é o rico, é o mais rico dos ricos, e o outro grupo está o mais pobre dos pobres. Então, veja, esses grupos são menos evangelizados, né? E aí, será que esses estigmas têm a ver com isso, né? É claro que você vai ter aquelas pessoas que são mais arrogantes, mais orgulhosas, mais prepotentes, mais difíceis de chegar, né? Mas também você vai ter aquelas pessoas que às vezes são vistas como pessoas não abençoadas, ou estão assim nessa pobreza porque estão em pecado, né? E a gente sabe que não é verdade, as coisas não são bem assim, né? É como se essas pessoas que têm muitas posses, né, não pudessem ser espirituais, né? E uma outra reflexão, a terceira reflexão que a gente tira dessa pequena introdução, é que parece que a gente precisa de alguma dose de privação para a gente poder valorizar as coisas que a gente tem. E é claro que isso não se refere somente a posses, isso tem a ver com saúde, isso tem a ver com pessoas, né? Às vezes a gente pensa que vai ter os nossos pais para sempre. E aí adia uma conversa que precisava ter, uma viagem que queria fazer, um maior contato, a gente subestima por causa do corre-corre, né? E aí quando a gente perde, a gente diz, mas eu devia ter abraçado mais, beijado mais. E por que a gente não pensa isso, não é? No dia a dia. Por que a gente tem que passar pela privação para poder pensar sobre isso, né? Do mesmo jeito são filhos, né? Às vezes a gente, quem tem os filhos pequenos, né? Assim, reclama, tribulação, e choro, e aquela, né, agonia toda do dia a dia. E às vezes a gente perde um pouco da beleza e de curtir, de ver os filhos ali pequenos, as graças e etc, né? Eu, da outra vez falei do meu irmão, agora eu vou falar de novo, né? Pode ser que ele nem goste, mas toda vez que ele vê os filhos dele pequeno, né? Ele cai no choro, né, Júlia? Ele tem saudade, né? E os filhos às vezes também, né? Depois que cresce, mesmo assim, não vão
ficar com a gente para sempre, né? Então a gente precisa ter enquanto a gente tem, a gente precisa valorizar enquanto a gente tem. Do mesmo jeito a saúde, né? Eu tenho uma paciente que ela teve um problema muito grave no pulmão e ela então teve muita dificuldade, fez o tratamento, cirurgia e teve muita dificuldade para respirar. E aí depois ela passou pelo tratamento, melhorou, retornou e aí disse assim, mas olhe, eu nunca pensei em dar tanto valor a respirar. Respirar é uma coisa que a gente nem percebe, mas respirar é uma coisa maravilhosa. Então só sabe quem de alguma forma um dia teve dificuldade. Então ela disse assim, olha, eu passei a abrir meus olhos de manhã e respirar e dizer assim, meu Deus, que bênção, né? A gente não pensa sobre isso, né? A gente precisa tentar desacelerar um pouco para dar valor a essas coisas, essas pequenas coisas, não só dar valor, mas ser grato, né? E a gente vai ver aqui o quão é importante ser grato. Mas aí não são dessas coisas que a gente está falando aqui. Não são de pessoas, da privação de pessoas ou de saúde, né? Aqui a gente vai se deter às posses, às coisas materiais mesmo, né? E aí, voltando ao primeiro parágrafo, que ela vai falar sobre a perda daquele casal de missionário, ela começa a falar então das perdas dela. A gente sabe que ela teve algumas perdas muito severas, né? Inclusive de uma maneira muito dramática, né? Como foi o primeiro marido dela. Mas aí não são dessas coisas que a gente está falando, mas ela começou a falar sobre as perdas dela, perdas materiais, que na realidade a gente vai se identificar um pouquinho com essas perdas, né? Eu mesmo me identifiquei com boa parte, eu acho que a maioria dela, né? Ela vai falar que perdeu um anel de noivado, eu também perdi, né? O meu anel, geralmente é um anel, eu imagino que devia ser um anel de ouro, né? Ela diz que perdeu uma carteira dela num outro país. Ela diz que perdeu um ano de trabalho linguístico. Então, quem aqui, de alguma forma, já trabalhou num projeto ou já foi da vida acadêmica e passou não sei quantas horas, não sei quantos dias naquele projeto, e o dela foi um ano, e de repente, perde, apaga do computador. É desesperador. Ai, meu Deus, vamos fazer... Como a gente faz para recuperar? E vem alguém e diz assim, olha, perdeu, né? Então, é bem angustiante e desesperador. E aí ela fala sobre outras perdas que ela teve, né? Teve a casa assaltada 2 vezes, ela perdeu um Novo Testamento, eu também perdi, não foi o Novo Testamento, foi uma Bíblia, mas tinha 17 anos de anotações a dela, a minha tinha bem menos, mas a gente fica meio perdido quando compra a Bíblia nova, parece que a gente está, né, com uma Bíblia diferente, é a mesma, mas parece que é diferente, né? Então, mas ela diz que todas essas perdas, em todas elas, todo mundo já teve alguma perda aqui. Sempre haverá dificuldade, oportunidade, na realidade, de aprender as disciplinas vitais das posses. Sempre a gente vai ter uma oportunidade de aprender, né? E aí, como o Júlio falou, ela divide o capítulo didaticamente, né? Eu tive a sorte de pegar um capítulo mais assim, embora foi meio estanque, umas coisas meio estanques, mas foi bem didático porque ela divide, né, essas oportunidades de aprendizado em 4 lições, né? Então, a primeira lição é que ela diz que as coisas são dadas por Deus. Parece tão óbvio, né? A gente fala assim, mas falar é uma coisa, viver é outra coisa, né? Então, é importante ser falado que é da natureza de Deus dar e amar. A Bíblia toda está recheada do amor e da generosidade de Deus. Então, Deus fez todo mundo e nos deu, né? Deus, durante a peregrinação do povo de Israel, a gente vai ver que Deus deu maná, Deus deu os livramentos. A gente vai ver na história de Jó que ele perdeu tudo e depois Deus deu muito mais a ele do que ele, né, tinha, né, até talvez imaginava.
né? E aí, lá em Romanos 8:32, eu estou dizendo, não estou esperando muito abrir, mas é por conta da hora, para a gente dar conta de tudo. Diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então imagine, né? Se Deus dá o filho dele por nós, pecadores, imagine se ele não vai dar as coisas materiais, né? Tão simples, né? Para ele, tão simples, né? Então, é nesse contexto de fé que a gente tem que pensar, né? Se ele dá o filho dele, imagine se ele não daria todas as outras coisas. E aí, Tiago 1:16-17, diz assim: Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, essa última frase ela é muito confortante, né? Não há variação, nem sombra de mudança. Deus era, Deus é, Deus sempre será. Então, se é da natureza de Deus dar e amar, ele vai continuar fazendo isso por todos nós. E uma coisa muito importante para a gente pensar, e atravessa todo esse capítulo, é que nós só temos aquilo que nós podemos ter. Nós temos aquilo que Deus deu para a gente, aquilo que Deus sabe que a gente pode ter por algum motivo e por algum propósito. Não significa que eu sou melhor, ou fulano é pior, ou fulano é melhor e eu sou pior. Né? Significa que Deus tem um propósito em todas essas coisas, né? Porque é comum a gente cair na tentação de pensar que as coisas vêm da nossa força, né? As coisas vêm do nosso braço, da nossa inteligência, do nosso esforço, né? E às vezes a gente diz assim, mas fulano é preguiçoso, fulano isso, fulano aquilo. Mas, na realidade, não é que a gente não tenha que trabalhar, não é que a gente não tenha que fazer a nossa parte, né? Aquela história, né? Vai ter com a formiga preguiçoso, não é? Não é que a gente tem que sair procrastinando e esperando as coisas acontecerem, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Não é disso que a gente está falando, né? Mas a gente está falando do contrário, a gente está falando de a gente imaginar que aquilo veio do nosso próprio esforço ou do nosso merecimento, e não vem do Pai das luzes, né? E a gente precisa reconhecer isso, porque como a gente vai dar ação de graça se a gente não reconhece que aquilo veio de Deus, né? Quando a gente não reconhece, isso vai ser a vaidade, é o que Salomão falou. É correr atrás do vento. É uma ilusão. Isso é uma ilusão, né? E aí a gente tem a segunda lição. A segunda lição é que as coisas são dadas para serem recebidas com ações de graças, né? E a gente vai ver que ação de graça, gratidão, parece que não é uma coisa natural do homem, né? Tanto não é natural que a gente tem a história da Bíblia dos 10 leprosos, né? De 10 leprosos curados, só um voltou para agradecer. Vê? 10%, né? Eu acho, vê? Muito pouco, né? Então, eu me lembrei, nessa lição, eu me lembrei da primeira pergunta do Breve Catecismo de Westminster, né? Qual é o fim principal do homem? É glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Então, o que são ações de graça se não glorificar a Deus, né? Então, a gente precisa ter um coração sempre grato a Deus. Eu tenho me disciplinado para, nas minhas devocionais, por algum motivo, né, eu pensei sobre isso, tenho me disciplinado para gastar tanto tempo quanto eu gasto pedindo, suplicando, intercedendo, a agradecer a Deus. Embora a gangorra sempre vai ficar desigual. Mas o fato
de eu pensar um pouco mais sobre isso, eu começo a agradecer e eu me surpreendo porque a lista é interminável. Você vai agradecer, você começa a agradecer pela respiração, pelos filhos, pela saúde, pelo sustento, pelo livramento tal. Você começa a agradecer e você não para, né? Então, a gente tem que ter esse coração grato, né? Um coração grato Deus se alegra, né, de um coração grato. Então, como eu disse, né, a natureza, como não é a gratidão, como não é da natureza do homem, a gente vai ter que se esforçar um pouco mais para estar um pouco mais, se policiar, para estar um pouco mais consciente disso, né? Aí ela diz que a ação de graça exige reconhecimento e contentamento, né? Inclusive, a gente já até estudou um livro sobre contentamento, né? Essa palavra é tão importante para a gente, é muito importante para a gente nesse capítulo especialmente, né? Como é que a gente não... Se a gente não reconhecer que tudo vem de Deus, novamente, como é que a gente vai agradecer? A gente não vai agradecer, né? Se a gente não tem contentamento, se a gente não está satisfeito com o que a gente tem, como é que a gente vai agradecer? Então, se a gente não tem contentamento, a gente vai reclamar, né? Se a gente reclama ou até se a gente cobiça, né? Eita, por que fulano tem isso e eu não tenho? Por que fulano conquistou a promoção e eu não conquistei? Por que fulano é prefeito, eu não sou prefeita? Né? Porque se a gente começar nessa cobiça e nessa comparação, aí ela faz uma observação muito interessante. A gente começa a duvidar da justiça e do amor de Deus, né? Porque a gente começa a se comparar. É como se a gente se nivelasse, né? Nivelasse Deus por a gente. Como se a gente nivelasse o amor de Deus pelos bens materiais. E sabe uma coisa que é interessante? A gente se esquece que muitas vezes algumas dessas bênçãos materiais, às vezes ela vem com falta de paz, falta de sono, falta de saúde, briga familiar, contenda, confusão. A gente se esquece disso, porque muitas vezes o dinheiro vem junto com tudo isso. Não significa que você não tenha uma bênção material e ela venha livre de tudo isso. Glória a Deus. Mas não é disso, né? A gente está falando sobre que às vezes a gente vê a capa da revista Caras, a gente vê só o Instagram, até porque o Instagram foi feito para isso. Vamos pensar assim, que o Instagram é o álbum de fotos de todo mundo, e todo mundo só quer botar ali o melhor, né? Até porque se botar o pior, começa toda uma série de julgamentos, né? Só que é o nosso álbum antigo, né? Só que o nosso álbum antigo não era tão público assim. A gente mostrava, né? As pessoas até podiam invejar, mas não era tão público assim, agora é, né? E a gente tem que trabalhar isso na gente, né? De olhar, né? E em vez de julgar, falar e apontar, trabalhar o nosso coração, né? Porque o mundo é isso, né? Então, a gente pode não ter Instagram, mas alguém pode mostrar do seu Instagram, a vida do outro e etc. Então, são coisas que a gente tem que estar atento, são coisas do nosso tempo, né? E aí a gente parte para a terceira lição. A terceira lição é que ela diz que as coisas são materiais para sacrifício. E aí eu chamei do ciclo virtuoso, né? Não tem o ciclo vicioso, esse é o ciclo virtuoso. Qual é o ciclo virtuoso? Né? É que as coisas, a gente viu na primeira lição, são dadas por Deus, nós somos e devemos ser gratos a Deus e de volta damos como sacrifício. A gente não dá, não, a gente de volta dá como um sacrifício. Né? O sacrifício material é para louvor e ações de graça, porque Deus ama a quem dá com alegria. Não como Ananias e Safira, não sei quantos aqui já ouviram a história, mas a história é que, né, na igreja primitiva eles venderam a propriedade, iam dar, disseram que ia dar 100%, né, para obra e etc. Retiveram parte, né? Por quê? Para que eles enganaram? Porque eles podiam ficar com tudo, né? E aí pagaram com a própria morte, né?
Mas Deus ama a quem dá com alegria. Eu tenho uma história bem interessante. Há pouco tempo, né? Uma história simples, mas no dia da foto da igreja, que todo mundo tirou, né? A foto, eu estava com uma calça branca e melei minha calça branca, me sujei, fui embora para o banheiro, estava cheio de mulher, mas nenhuma conseguiu me ajudar, ia ser difícil naquela situação. E aí surgiu uma moça que eu já tinha visto, mas a igreja é muito grande, a gente não conhece todo mundo. E aí ela disse: meu Deus, eu tenho um lenço preto, vou pegar, você enrola e tira a foto. Aí eu disse: tá certo. Aí ela foi, pegou o lenço preto, eu enrolei. Mas olhe, essa moça ficou tão satisfeita e feliz. Eu nunca pensei que esse lenço pudesse ser tão útil, mas como eu estou feliz em ter ajudado a resolver essa situação. E eu prestei atenção na alegria dela de ter ajudado, né? Com o lenço dela, que chegou todo cheirosinho, passadinho, chega, me deu pena, né? E aí eu enrolei e ainda ela pensar assim, será que ela vai me devolver, né? Era um lenço bom, né? Mas muito provavelmente ela não era apegada às coisas materiais, que ela nem se importou e ficou felicíssima, né? Então, são coisas que a gente começa a prestar atenção, né? E olha que eu ainda nem tinha estudado sobre a disciplina das posses, né? E aí, ela vai dizer que, novamente, a gente já falou um pouco sobre isso, que nada prejudicou tanto a vida cristã do que a noção de que os verdadeiramente espirituais perderam o interesse pelo mundo e por suas belezas. Enfim, esse dualismo que a gente já falou aqui, né? Bom, em determinado momento, ela vai falar também sobre Hudson Taylor, que foi missionário na China. Ela dizia que uma vez por ano ele separava tudo que ele não usava durante um ano e ele fazia uma doação dessas coisas. Ele dizia que ele ia ser responsabilizado por aquilo que ele retivesse, né? E a quem muito foi dado, a gente sabe, né? Muito vai ser cobrado. Então, às vezes, a gente vê, assim, o guarda-roupa da gente abarrotado de roupa e a gente, com um corpo só, não vai poder dar conta de todo. E comprando mais, né? Às vezes, a gente tem esse privilégio. Mas a gente precisa saber que isso precisa ser passado adiante porque outras pessoas, né, vão ter essa necessidade, né? Ela diz, por exemplo, que ela aprendeu, né, no período de privação dela, a economizar, a guardar, né? E não é acumular, né? Porque ela disse que nos lugares onde ela foi se vendia até um vidro de maionese usada, né? Então não é acumular, né? Assim, a gente tem os acumuladores, né? Aquelas casas assim que parece um lixão, não é isso, né? É ser coerente, né? Ser prudente, né? É saber economizar, né? E aí, eu sempre me lembro e comento muito sobre esse versículo, né? Que é um versículo que diz que se está nas nossas mãos o poder de fazer alguma coisa e a gente não faz, nisso a gente está pecando, né? Então a gente precisa ter muito claro, né, que o que a gente recebe é para sacrifício, né? É um sacrifício de louvor, é para dividir com o próximo, é para dar de volta, né, a Deus aquela parte que é para ser, né, que é de Deus, né, que é da obra. E aí a gente parte para a quarta lição. Ela diz que as coisas são dadas para que desfrutemos dela por um tempo, né?
E aí a gente já falou sobre essa questão do dualismo, né? Ela diz que Deus não está procurando pessoas que odeiem as coisas materiais, as coisas que ele fez, né? Não é isso. E lá em Timóteo 6,17, a gente vai ver que Deus tudo nos proporciona para o nosso aprazimento, né? Aprazimento, né, vem da coisa do prazer, né, de poder desfrutar. Mas as coisas, elas precisam ser tratadas como temporárias. Elas não são eternas. Eterno é a nossa alma, né? Então, a gente precisa desfrutar, né? A gente precisa, inclusive, passar adiante quando a gente não é capaz mais de desfrutar, mas a gente se agrada, a gente admira as belezas, as coisas boas do mundo, né? Tudo com moderação. O problema é sempre colocar o coração nessas coisas, né? Até porque elas são temporárias e elas não dão nenhuma segurança. É interessante isso, né? A gente quer tanto bens materiais, mas os bens materiais, as posses, elas não trazem segurança, não garantem vida eterna, não garantem saúde, não garantem paz, não garantem nada disso. Não é interessante? Né? E o mundo parece que caminha nessa busca incessante e desenfreada, como se ter essas coisas pudesse trazer todo o resto dessas coisas que o dinheiro não garante, né? Quem garante? Deus, a única pessoa, né? O Pai das luzes, né? O único capaz de garantir todas essas outras coisas, né? Então, as coisas devem ser desfrutadas, mas vistas como temporais. Jesus conta a história de um homem cuja colheita e trabalho rendeu tanto, né? A gente, não sei quantos aqui conhecem a história, né? Rendeu tanto que ele teve que destruir os celeiros, construir novos celeiros para poder guardar tudo que ele tinha conseguido. E aí, quando ele terminou tudo, e eu imagino que não foi tão rápido assim, ele disse, pronto, agora eu vou sentar, vou comer, vou beber e vou desfrutar de tudo. E aí Deus diz, louco, essa noite pedirão tua alma. E tudo que você preparou até aqui, para quem será? Para quem vai ser? Né? Essa noite ele ia morrer, ia deixar tudo. Ele não teve nem como usufruir. E aí, de uma maneira diferente, eu me lembrei da história do meu pai, né? Espero não chorar. Meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito moderada. Ele trabalhou muito, mas ao mesmo tempo ele trabalhou e viveu, porque a vida da gente, né? Eu costumo dizer isso até aos pacientes, a vida da gente é a trajetória. A vida da gente não é os objetivos, as metas, ou quando eu conseguir tal coisa, aí eu vou começar a ir para a igreja. Quando eu conseguir tal coisa, aí eu vou ser feliz. Quando eu conseguir tal coisa, aí eu vou isso, eu vou aquilo. Não, a vida da gente é a trajetória. É nessa trajetória que a gente trabalha e a gente descansa e usufrui, né? Por isso que Deus deu o domingo, né? Um dia de descanso, que é um mandamento e que a gente às vezes marca algumas coisas para fazer no dia de domingo, trabalho que a gente não deu conta, né, e etc. Não vou para a igreja não, porque eu tenho tanta coisa para fazer em casa, né? Mas esse dia foi o dia que Deus deu para a gente descansar, foi o dia que Deus deu para a gente usufruir, né? Enfim, mas como eu estava falando, né, da história do meu pai, ia perdendo o fio da meada, ele então trabalhou e aí ele tinha uma fazenda que ele amava, ele se aposentou de certo modo cedo, ele comprou um carro na época, um carro bom, um carro do ano, começou a ter os netos dele, começou a chegar, tinha a casa própria dele, poxa, tudo estava tão redondinho, de repente, com 51 anos, tão novo, morreu. E ele não chegou a usufruir tudo isso, né? Mas diferentemente, talvez, né, desse homem rico que foi citado na Bíblia, meu pai, a gente sabe em quem ele creu, a gente sabe o que ele fez, a gente sabe a vida de testemunho. Então, ele amealhou, não foi tesouro na terra só não, foi tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem corrói. Então, foi uma história parecida, mas com um final diferente, né?
Tá lá na lápide dele, né? Combati o bom combate, completei a carreira com Paulo e guardei a fé. A gente sabe que ele guardou a fé e sabe onde ele está, né? A gente tem certeza disso. Tem uma outra história, né? Eu gosto de trazer algumas histórias do dia a dia, porque a gente se identifica, né? De uma colega nossa que ela passou muitos anos com os filhos pequenos e os filhos foram crescendo e ela passou muitos anos com o marido economizando tanto, né, que ela não saía para jantar com o marido, ela de repente não fazia uma viagem que podia fazer, ela não saía com os filhos para não gastar dinheiro, e isso foi motivo de esse apego, esse objetivo que não podia sair dele, foi motivo de muitas discussões e dificuldades, mas enfim, conseguiram comprar aquele apartamento e fazer aquele apartamento maravilhoso, luxuoso, como eles queriam. Mas abriram mão muitos anos de muita coisa. E na hora de entrar nesse apartamento, ninguém morreu não, eles se separaram. E não puderam usufruir aquele apartamento maravilhoso e luxuoso que se privaram a vida toda. Então, por isso que a gente diz que a vida é a trajetória. A gente trabalha, a gente descansa, a gente usufrui, trabalha de novo, né? Mas nada de colocar, de se empenhar, de fazer o sentido da vida da gente às posses, né? Porque elas não garantem absolutamente nada, né? Então vamos obedecer a Deus, que a gente tem mais a ganhar, né? Se a gente pensar, né, dessa forma. Então, as coisas materiais e o que temos e ainda o que vamos ter são grandes fontes de ansiedade, depressão, que é o mal do século, como a gente tem visto, né? Falta de sono, são fonte de briga, contendas familiares, separação e tantas outras coisas que a gente já citou aqui, né? Tudo tem que ser visto com muita moderação. É como a gente disse, o dinheiro, ele é um laço. E aí, a Elizabeth Elliot, ela tinha uma prataria, e ela fala muito dessa prataria, olha, que ela gostava das coisas materiais, né? Mas naquele bairro dela estava tendo muito roubo, e ela vivia muito preocupada e angustiada que roubassem a prataria dela, pô, roubaram a prataria dela. E aí ela diz assim, poxa, foi difícil, etc. Mas aí ela vai dizer depois, mas eu tirei um peso das minhas costas. Comprei um jogo, mas que não era de prata nem nada, mas eu não carreguei mais esse fardo, essa preocupação, né? E assim é a vida, a nossa vida, né? Às vezes as coisas materiais, elas vêm com um fardo muito grande, né? A gente tem a história do jovem rico, né? Que chegou e disse, mas Senhor, eu já obedeço os mandamentos, eu sou um homem bom, eu faço tudo. O que é que eu devo fazer para ser um varão perfeito, um homem perfeito? Aí Jesus diz assim, vende tudo que você tem e me segue. Ele não pôde, ele foi embora, porque ele era muito apegado a tudo que ele tinha construído, né? Como o coração dele estava naquilo, né? A gente não vai julgá-lo, né? A gente não sabe nem o que é que a gente faria, a gente espera sim que a gente dissesse, tá certo, vou vender e vou seguir, né? Porque a gente sabe que se a gente busca o reino de Deus, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, é nisso que a gente tem que crer, né? A palavra de Deus está recheada de consolo, está recheada de palavra de fé, que se a gente pudesse viver essas coisas, a gente teria uma vida tão mais leve, tranquila, serena, né? Com tanto menos doenças, com tanto menos conflito, né? E aí, depois das 4 lições, ela faz uma breve observação. Ela diz que tudo que pertence a Cristo é nosso. Se a gente vivesse, né, essa palavra, né? Tudo mais seria mais tranquilo, tudo mais seria mais leve. E aí, para finalizar, a gente tem aqui algumas perguntas, porque eu acho que
as perguntas elas trazem muito mais reflexão do que as respostas, porque as respostas estão lá dadas, acabou, a gente não precisa de pensar, né? Mas as perguntas não, né? Cada um responde para si, comenta se quiser depois. E aí eu trouxe algumas perguntas. Será que a gente consegue viver com o que a gente tem? Né? Se alguém dissesse assim, olha, você vai parar aí, né? Você vai ter a comida do dia a dia, mas você vai parar aí. Será que a gente se revoltaria? Será que a gente consegue viver com o que a gente tem? Difícil, né? Quem é o nosso mestre? É Deus ou dinheiro? Com que a gente gasta a vida da gente, o tempo da gente? É com Deus ou com dinheiro? Com as coisas de Deus ou com as coisas ligadas ao dinheiro, né? Independente das posses, isso. Atrás do que a gente tem corrido? A gente tem sobrevivido, é verdade, a gente busca sobreviver, mas atrás do que a gente tem corrido? Atrás do que a gente tem gastado nosso tempo? Porque onde está o nosso tesouro, aí é que está o nosso coração. Então, a gente vai ter, né? A gente já teve a disciplina do tempo, né? Se a gente tem o nosso tempo, né, o nosso tesouro, o nosso tempo maior nas coisas, nos bens materiais, parece que o nosso tesouro, né, tá aí, né? É uma pista. O que é que tem angustiado, nos angustiado? O que é que tem tirado nossa paz? O que é que tem nos preocupado? É o dinheiro? É o futuro? Né? É o que vai ser lá na frente? É o que a gente ainda não conquistou? Né? Então, ela termina com uma frase da parábola do filho pródigo, né? Quantos aqui, acho que a maioria daqui conhece, né? O filho pródigo pediu ao pai para que ele pudesse dividir tudo em vida, não depois que ele morresse. O pai dividiu, deu a parte dele. Ele foi embora, o outro filho ficou com o pai trabalhando, gastou tudo o que tinha, depois voltou ali, né? E pediu ao pai para ficar de uma maneira muito humilde e tal, mas o pai recebeu ele com festa, deu anel, deu capa. E o outro filho olhou assim e fez, mas você nunca me deu uma festa, anel, e eu estou aqui, nunca lhe deixei do lado, né? Aquela coisa, né? A gente fica duvidando, né? Do amor, da justiça, né? Mas aí o pai diz assim, filho, né? E aí o pai diz isso para ele. E a gente poderia pensar que Deus diz isso para nós, né? Filho, tu estás sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Foi exatamente aquilo que ela disse, né? O que é de Deus é nosso. E aí eu queria convidar vocês para a gente terminar lendo todo mundo junto, Mateus, lendo e pensando no que a gente vai lendo. Mateus 6, 19 a 34. Deixa eu pegar meu. Eu não digitei aqui. Então, Mateus 6, 19 a 34. Vamos lá. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está teu tesouro, aí estará também o teu coração. Bom, que Deus nos abençoe e nos faça aplicar o máximo possível aquilo que a gente está aprendendo aqui, né? Espero que tenha falado ao coração de vocês, assim como falou ao meu coração também. Vamos orar? Bem?
Senhor nosso Deus, obrigada, Senhor, pelo privilégio de estar aqui, Senhor, na tua casa. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de aprender de ti todos os dias, Pai, de poder falar. Obrigada, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de ter a tua palavra, pelas respostas de oração, pela saúde. Ó Jesus, fala ao coração de cada um, consola cada um que está aqui presente, cada um com suas angústias, com suas dificuldades. Nos ajuda, Senhor, a saber gerir, Senhor, com prudência, tudo aquilo que o Senhor nos dá. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados, perdoa qualquer ganância, qualquer inveja, qualquer cobiça. Perdoa, Senhor, se em algum momento nós fazemos do sentido da nossa vida, Senhor, as coisas materiais. Nos ajuda, Senhor, a colocar o nosso coração em Ti, Senhor, a Te colocar em primeiro lugar da nossa vida e saber que todas as outras coisas nos serão acrescentadas, Pai. Obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.